A falta de uma reforma migratória aqui nos Estados Unidos, de uma forma bem responsável, tem colocado vários empresários, donos de franquias de McDonald's, por exemplo, numa situação muito difícil. A alta demanda de vagas de trabalho, de oportunidades de emprego, não tem sido preenchido por pessoas que queiram trabalhar e colocam em risco a existência e o bom funcionamento de business, como por exemplo o McDonald's. O que acontece? Existem basicamente tipos de funcionários que ocupam vagas na área de fast food. Você tem o americano, cidadão, adulto. Estas pessoas geralmente não têm interesse de trabalhar em redes de fast food ou em outros tipos de trabalho. Geralmente o americano adulto, ele tem um outro hábito, ele procura outros campos de trabalho, campos que pagam muito mais, de outras esferas. O americano de idade escolar, ele tem um empecilho que ele não pode trabalhar full time, geralmente ele é limitado, ele não pode trabalhar horas extras, porque a lei não permite, ele não pode trabalhar altas horas da noite. Geralmente o estudante, ele tem um limite para cumprir, ele pode trabalhar, mas dentro de um limite. Ele não pode ultrapassar uma certa carga horária, ele não pode trabalhar de madrugada. E o adolescente, o americano que está em fase escolar, ele busca trabalhos como, dando um exemplo, o McDonald's como um trabalho temporário, né? Quando ele volta para a escola ou quando ele termina a sua vida escolar, ele vai seguir a sua carreira. E o imigrante, que muitos aqui nos Estados Unidos não se qualificam para trabalhar em empresas que usam franquias devido à situação de documentação, já que essas empresas elas conferem com o governo dos Estados Unidos toda a documentação. Então os proprietários de franquias nos Estados Unidos estão passando por uma situação muito difícil, a ponto deles aumentarem o salário em redes de fast food como 17, 18, 19 e até $20 a hora. É muito para um trabalho na área de fast food. Isto com o intuito de atrair o funcionário, atrair o trabalhador. Que, como eu tinha dito, as 3 categorias, elas não se enquadram. O americano adulto não gosta de fazer determinados tipos de trabalho. O americano em horário escolar, ele está limitado de acordo com a lei de não poder trabalhar no horário integral. E o imigrante, que já tem problemas em questão de documentos. A ponto que muitos proprietários de franquias, eles se submetem a colocar um funcionário que já está, e esse funcionário, ele trabalha overtime, ele trabalha muito mais do que é normal para cumprir o horário do funcionário que não tem. Então as pessoas que vêm aos Estados Unidos, muitas dessas pessoas novas que estão chegando, elas precisam de trabalhar. Há uma grande oportunidade de demanda de trabalho, muito trabalho sobrando, mas lamentavelmente a nova geração não tem como se enquadrar a trabalhar nas milhares de vagas que existem, porque os novos imigrantes naturalmente não estão, por questões lá da imigração, não podem trabalhar na economia dos Estados Unidos, já que essas empresas checam o social e o green card ou qualquer outro documento que autoriza o trabalhar. Veja bem, é muito complicado tanto para aqueles que querem trabalhar quanto para o proprietário das franquias. Porque manter uma franquia dessa para atender um público
com um trabalho de qualidade, faltando funcionário, é uma dor de cabeça muito grande, muito complicada. E isso pode se resolver através de uma reforma migratória, que já é uma promessa de campanha dos políticos há muitos anos, e inclusive dos democratas, que usam esta fala para se elegerem ao cargo maior do país, a presidência da República. O Obama esteve 8 anos, nada fez. O vice dele, o Biden, enganou as pessoas e entra anos, mandatos atrás de mandatos, governo pós governo, e nenhuma iniciativa ou decisão é tomada para abrir uma ampla reforma migratória para socorrer não o imigrante, mas ao empresário, que está na mão porque não tem ninguém para trabalhar. Então, a falta de inteligência por parte dos políticos de não abrirem uma reforma migratória não seria por ter dó dos imigrantes ou ajudar aqueles que entram nos Estados Unidos hoje em dia, mas para socorrer os empresários, porque eles é que estão sofrendo, eles é que estão em apuros, eles é que estão sendo prejudicados porque os seus negócios estão sendo afetados porque não há ninguém para trabalhar. Já que as 3 categorias de pessoas, tanto o americano adulto, que não se interessa por esse trabalho, o americano mais jovem, que está em vida escolar, é bem limitado, não pode exercer como overtime, full time, e o imigrante, que não pode ter acesso ao trabalho devido à questão de documentação, todas essas pessoas que não são qualificadas acabam deixando business como este haver navios. Eu vi, em qualquer lugar que você vier aqui dos Estados Unidos, está sempre uma placa lá: estamos contratando. E só depende por parte dos políticos, que deveriam ver a necessidade de empresários. Muitos proprietários de franquias, eles chegam a ter 20, 30, 40, 50 restaurantes de McDonald's como esse. Eu estou usando a marca McDonald's como um exemplo, mas não é especificamente o McDonald's. São centenas de corporações ao longo dos Estados Unidos que sofrem com a falta de funcionário, a ponto de aumentar o salário por hora como $20 a hora. Nos anos 90 ganhava-se R$6,50. Hoje o empresário é obrigado a aumentar para atrair as pessoas para ocuparem vagas, para que os seus negócios sigam existindo, produzindo, crescendo e gerando riquezas. A demanda de oportunidades de emprego nos Estados Unidos é gigantesca, mas os empecilhos, questões imigratórias, a falta de uma reforma migratória para atender toda essa geração que está chegando hoje em dia e que busca um trabalho, deixa qualquer negócio como este haver navios. Então, quem chega nos Estados Unidos, sempre as pessoas buscam empresas menores, porque é muito mais fácil entrar em empresas que não sejam empresas de rede, como o McDonald's, por exemplo, porque lá eles conseguem oportunidades de trabalho. Mas as grandes corporações, as grandes franquias estão sendo prejudicadas, e elas oferecem muita oportunidade de trabalho, mas, lamentavelmente, por questões burocráticas dos governos que não atendem fazer uma reforma imigratória visando para atender o empresário, aí fica complicado. O imigrante que chega aqui não consegue trabalho em empresas como esta, e os proprietários de empresa ficam a ver navios porque os seus negócios
não conseguem exercer com muito mais qualidade por falta de funcionário. Eu sou Leonardo Libório, eu falo de Nova Jersey, Estados Unidos.